matriz SWOT cruzada, como fazer. Então, no vídeo de hoje nós vamos ver sobre como fazer a matriz SWOT, o que é a matriz SWOT. Meu nome é Fernando e nesse canal nós falamos sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Então, se você já gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Já curte esse vídeo para você estar recebendo outros vídeos que nós produzimos aqui no canal sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Então, bora pro vídeo. Então, matriz SWOT é uma ferramenta muito utilizada no meio empresarial que é para identificar, né, as forças, as fraquezas, né, as oportunidades e as ameaças. Então, uma matriz SWOT cruzada nada mais é do que você combinar essa força com oportunidade, força com ameaça, por exemplo, né, fraqueza com oportunidade e fraqueza com ameaça. Então, agora vamos entender o que é essas forças, essas fraquezas, essas oportunidades, essas ameaças. Então, forças e fraquezas é aquilo que é interno da empresa, ou seja, que eu posso controlar, que depende de mim para mudar, ou seja, depende da empresa para mudar. Já as oportunidades e ameaças são coisas externas à empresa, ou seja, coisas que eu não tenho controle, mas que eu preciso me preocupar, pois são situações que podem comprometer ou beneficiar a empresa. Né? Então, por exemplo, o ideal é que você faça uma matriz SWOT de toda a empresa, um panorama geral da empresa, e depois você analisa também em cada setor. Isso é importante porque você vai identificando dentro daquele setor quais são as principais dificuldades, né? Ou forças, ou fraquezas, ameaças, enfim. Então, dentro de um panorama geral da empresa, você vai analisar quais são as fraquezas da empresa. De repente, a fraqueza da empresa está dentro de um setor. Muito comum em pequenas empresas ser o setor financeiro, onde não se tem um controle financeiro. Então, isso faz com que você depois tenha que olhar para dentro do seu setor financeiro, as forças e fraquezas ali dentro também, tá? Então, é ideal que você olhe um panorama geral da empresa, depois também olhe em cada setor dentro da sua empresa. Né? Setores, por exemplo, você pode pensar na gestão da empresa, né? Você pode tentar pensar na gestão, na parte comercial da empresa, ou seja, que vai vender a empresa, talvez você não tenha isso bem estruturado, na parte de marketing, na parte de finanças, na parte de compras, na parte de recursos humanos, na parte de operações, na cultura da empresa, na concorrência, análise de mercado. Né? Então você pode analisar um todo da empresa, como também analisar cada setor para identificar isso daí. Depende, claro, do tamanho da sua empresa, o porte da sua empresa, mas é ideal que você faça pelo menos um geral da empresa. Bom, então, analisando aqui, vamos fazer uma análise, por exemplo, de matriz SWOT para uma empresa de alimentação. E vamos tentar identificar aqui, hipoteticamente, algumas forças, algumas fraquezas, ameaças e oportunidades. Tá? Então, lembrando, forças é aquilo que eu controlo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui como ótimos produtos, ou seja, pensando numa empresa que faz uma padaria, por exemplo, ou uma empresa que produz lanches ali para vender, né? Enfim. Então, ótimos produtos, ou seja, as pessoas gostam dos produtos. Então, lembra sempre assim, o que é como você vai identificar as forças? Lembra sempre que é aquilo que o seu cliente elogia em você. Então, olha, talvez a qualidade dos produtos, as pessoas gostam dos seus produtos. De repente, o atendimento, né? As pessoas gostam do atendimento, as pessoas se sentem bem ali naquele atendimento. Então, tudo aquilo que que os clientes elogiam de você, são suas forças. Talvez a ótima localização, talvez ter estacionamento, é algo muito importante em algumas cidades. Não, tem algumas cidades que é difícil o estacionamento, então as pessoas acabam preferindo ir em shoppings, em outros locais, porque tem um estacionamento mais fácil. Talvez a questão do tráfego de pessoas, ou seja, né, talvez no seu ponto ele é um ótimo ponto porque tem um tráfego muito grande de pessoas. Por exemplo, num prédio comercial onde tem muitos escritórios, muita gente ali, e você vende ali, você é uma padaria, por exemplo, que vende produtos ali para um café da tarde, para um café da manhã, enfim, um lanche ali, ou até mesmo um almoço ali, pensando no lanche, não pensando talvez no restaurante, mas pode ser também talvez um restaurante ali. Então, forças que depende internamente, né? Ou seja, ótimos produtos, ou seja, depende de você melhorar esse produto, depende de você melhorar o atendimento, então isso já são forças ali que eu coloquei aqui. Ótima localização, depende de você também escolher o seu ponto, né? E o tráfego também, porque depende de você escolher um bom ponto que tem um bom tráfego ali. Então, depois, você também tem um atendimento ótimo ali na parte presencial, ou seja, ali na padaria. Já como fraqueza, por exemplo, pode ser sem um controle financeiro, isso é muito comum na grande maioria das empresas, não ter um controle financeiro, a pessoa não tem um fluxo de caixa bem detalhado para entender quando está sobrando dinheiro no caixa, quando está faltando e por que isso está acontecendo, né? Ou seja, entender o fluxo de caixa em ter um controle do que entra e do que sai, né? As pessoas acabam misturando muito a conta pessoal, né, a conta da pessoa física, com a conta da empresa. E isso é um problema, né? Então, isso talvez seja uma das fraquezas, depende de você mudar isso.
Dívidas, né? Também pode ser uma fraqueza. Você que adquiriu a dívida, então isso é uma fraqueza também. Dívidas em excesso. Não vende online, por exemplo, isso também pode ser uma fraqueza, ou seja, você tem um ótimo atendimento presencial, você não atende via meios online de atendimento ali. Então isso pode ser um problema também. Não faz entregas, às vezes isso também é um problema. Você talvez trabalha aí sozinho, alguma coisa assim, e não tem ninguém para levar até a sala da pessoa, ou enfim, se for alguma questão de entrega, você não faz. Isso também pode ser uma fraqueza, depende de você mudar. Já as oportunidades, que são situações que vêm do mercado, você não tem controle, mas você se beneficia com relação a isso. Então, por exemplo, liberação de financiamento para empresa com juros baixos. Então, você de repente pode ter um empréstimo bom. O governo de repente pode fazer um programa que libere dinheiro fácil para os pequenos empresários poderem aumentar o seu negócio, enfim, capital de giro ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso seria uma oportunidade. Pensando em uma outra situação, o governo colocasse uma lei, por exemplo, que todas as empresas são obrigadas a fornecer café da manhã e café da tarde para os seus colaboradores. Então, isso seria algo benéfico para você, porque você poderia fornecer esse café da manhã para as empresas que estão próximas de você. Lembrando que você, nosso exemplo aqui, está dentro de um centro comercial ali. De repente, uma situação que uma padaria próxima, né, o seu concorrente mais próximo fechou, por algum motivo ele fechou. Então, isso também é uma oportunidade para você, porque você vai ter mais clientela vindo até você, não é? Então, isso são situações de oportunidade, onde você não tem um controle, mas você se beneficia. Já as ameaças, né? Entrada de novos concorrentes. Então, talvez está abrindo uma grande empresa do seu próximo a você que vai concorrer com você, né? De repente, mudanças nos hábitos. De repente, você tem ali, oferece produtos que são muito calóricos, né? Lanches que não são saudáveis, ou doces que não são saudáveis, mas você não oferece nenhum tipo de produto saudável para as pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável. E se de repente tiver um concorrente seu que está oferecendo isso, isso vai ser uma ameaça para você. Então, essa mudança de hábito, vocês têm que estar atento, né? Mudança nas regras da prefeitura, por exemplo, né? E ali não pode mais ter empresas de alimento. Então, digamos que mude lá o plano diretor da cidade e que naquele local não pode mais ter uma empresa de alimento, ou, enfim, vai mudar o centro comercial daquele local e vai para um outro ponto da cidade. Então, tudo isso vai impactar ali, né? Por exemplo, né, esse prédio empresarial vai fechar, alguma coisa nesse sentido, é algo que você não tem controle, então se torna uma ameaça para você. A falta de produtos, de matéria-prima, então de repente você precisa de farinha de trigo para produzir os seus produtos e você dá uma falta por algum motivo na economia mundial, né? Teve uma falta no mercado, hoje está muito caro e seus produtos acabam, né, você não tendo matéria-prima para produzir os seus produtos. Então isso também é uma ameaça que você precisa estar atento e que não depende de você. Principal distribuidor vai fechar, ou o principal distribuidor colocou novas regras ali, não te oferece mais um crédito ou alguma coisa nesse sentido. Isso também é uma ameaça, onde você não tem controle, mas vai te afetar negativamente. Agora, então a matriz SWOT cruzada. O que é essa matriz SWOT cruzada? É quando você combina, né, esses força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Então, por exemplo, força. Você tem um ótimo produto, né, e a liberação de um financiamento faz com que você consiga produzir mais. Então, você consegue aliar, né, a sua qualidade do seu produto já com esse financiamento. Você consegue, então, produzir mais produtos para atender mais clientes, ampliar a sua padaria ali, ampliar o seu estabelecimento. Então, de repente, você tem ali uma ótima localização e uma outra padaria está querendo vender, por exemplo. Então, você pode abrir uma filial, ou seja, você tem ali os seus ótimos produtos que você pode replicar nessa outra padaria. De repente, essa outra padaria está fechando por causa de má qualidade dos produtos, né? Então, você, com o financiamento que o governo está oferecendo aqui, você pode conseguir fazer com que ela comprar essa outra padaria, né, um preço bom, porque a pessoa está querendo fechar. E então isso é uma oportunidade, ou seja, a junção de uma força com uma oportunidade, né? Aqui, na força com a oportunidade, é o melhor momento da sua empresa de crescimento, né? Então aqui é uma ofensiva ou crescimento, ou seja, você vai ir para cima mesmo, porque é o momento que a empresa vai crescer, tá? Então quando você junta força com a oportunidade, é o melhor momento para a empresa. Depois você tem ali as forças com as ameaças, né? Então você tem ali ótimos produtos, porém, por exemplo, nós tivemos recentemente uma pandemia. Quem imaginou? Então, imagine essa padaria num centro comercial onde todo mundo trabalhava nesse centro comercial, de repente começou a trabalhar em casa, no home office. Essa padaria, ela começou a ter sérios problemas financeiros, né? Então, uma força com uma ameaça. Ou seja, o que ela teria que fazer então? Ir para o online, enfim, buscar outras alternativas ali para poder sobreviver, né? Então, aqui, as forças com ameaças é uma situação de manutenção, ou seja, você vai reduzir todos os seus gastos o máximo possível para não se endividar, não é? Outra situação é
fraquezas com oportunidade. Então, por exemplo, você não vende online, você não faz entregas, né? E de repente, no prédio, todas as empresas, né, por algum motivo ali a prefeitura obrigou que as empresas ofereçam café da manhã e café da tarde. Só que você precisa entregar nas empresas. Ou seja, isso faz com que você possa se aliar, né? É um reforço, ou seja, você vai reforçar a sua equipe ou você vai fazer parceria. Você pode fazer um reforço na sua equipe com parcerias. Então você pode buscar a ajuda de uma empresa que entrega, alguma coisa nesse sentido, para que te ajude. Você pode buscar a ajuda de uma outra empresa, de um outro sócio que possa te ajudar nesse meio online, para que você atenda essa oportunidade. Então, fraqueza com oportunidade também é uma situação que você precisa de reforço na sua equipe. Buscar pessoas que saibam fazer aquilo que você, para você não perder essa oportunidade. Então você jamais pode deixar essa oportunidade passar porque você não tem aquele conhecimento. Ou você vai atrás de conhecimento ou você vai atrás de pessoas para te ajudar nessa oportunidade. A pior situação para a empresa é quando tem uma fraqueza com ameaça. Então, essa é uma situação de defesa, de sobrevivência. Então, por exemplo, a empresa já está endividada, né? Você adquiriu uma dívida muito grande ali na empresa por falta de controle financeiro e veio a pandemia, por exemplo. Então, isso é uma fraqueza aliado a uma ameaça. E isso faz com que a empresa esteja na pior situação, que é muitos casos onde a empresa pode ir à falência, né? Então, durante a pandemia, a gente viu muito isso. Então, essa matriz SWOT cruzada faz com que você crie esses cenários e que você consiga analisar o mercado, né, para pensar, olha, se acontecer tal situação, o que é que eu vou fazer? Então, analisando tudo que está acontecendo no mercado, pode acontecer talvez da farinha de trigo, né, matéria-prima, aumentar o preço ou faltar no mercado? Se pode, o que eu vou fazer? Vou buscar outras alternativas? Quais são essas alternativas? Já começar, talvez, a ensaiar em algumas receitas, alguma coisa assim. De repente, está tendo alguma situação que vai faltar leite. Então, o que eu posso fazer, né, para que eu consiga substituir esse leite, né? Então, essa é a matriz SWOT, tá? Muito importante para o seu negócio e recomendo que você utilize. Não se preocupe com fazer modelos perfeitos. Comece, tá? Comece, faça essa matriz SWOT, revise ela de tempos em tempos, indicado no mínimo a cada 6 meses você fazer, para você poder ter uma ideia, e a matriz SWOT que você vai criando nesses cenários. Espero ter ajudado, se inscreva no canal, acompanhe a gente nas redes sociais, foque em empreender nas redes sociais e um forte abraço e até o próximo vídeo.